Graça e paz, irmãos, boa noite, tudo bem? Espero que sim. Bom, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a passagem que está lá em Êxodo 20, do versículo 18 ao 21. Enquanto vocês vão abrindo a Bíblia de vocês aí, porque sim, qualquer coisa pode pausar o vídeo, que a gente tem esse benefício agora. Pode pausar o vídeo, pega a sua Bíblia e vamos ler junto a passagem. Mas enquanto isso, eu gostaria de contextualizar vocês sobre o texto que a gente vai ler. Mas antes, vamos orar? Senhor meu Deus, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós, meu Pai. Te agradeço porque o Senhor é um Deus presente. Te agradeço porque o Senhor nos dá essa oportunidade de te adorar, de aprender mais de ti, independente do local. Pai, nós te agradecemos, pois o Senhor tem sido um Deus presente, um Deus amoroso que tem nos amparado. E te agradecemos, Senhor, por tudo. E te pedimos que o Senhor venha abrir os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos entender aquilo que a Tua palavra está nos dizendo. Te agradecemos por tudo, meu Deus. Amém. Nessa época, o povo de Israel estava escravizado servindo no Egito. Então Deus levantou Moisés para Moisés libertar o seu povo. Moisés e Arão foram conversar diversas vezes com o faraó, passando para ele a ordenança de Deus de que libertasse o seu povo, mas o faraó nenhuma das vezes deixou o povo de Deus livre. Então o que aconteceu? As 10 pragas do Egito. E o povo de Deus passou livre, ileso por elas. Principalmente pela 10ª e última praga, que foi a morte dos primogênitos, onde Deus mandou instruções específicas para o seu povo, como exemplo, para passar o sangue nas portas, para fazer uma dieta bem específica. Depois da 10ª praga, depois dessa praga, só então que o faraó resolveu libertar e tornar o povo de Israel livre. Mas, assim que ele libertou o povo e o povo realmente saiu rumo ao deserto, o que aconteceu? Decidiu mudar de ideia, falou não, prepara o exército, vamos correr atrás do povo e pegar nossos escravos de volta. A gente tá sem escravo agora, vamos pegar de volta. E quando o povo viu o exército todo do faraó vindo atrás deles, eles ficaram com medo, ficaram desesperados. Eles até falaram que preferiam continuar servindo no Egito mesmo, lá estava melhor do que ser um povo livre. Mas Moisés foi lá e encorajou o povo, falou, não, podem ficar tranquilos, Deus, o Senhor, o Eterno, lutará por nós. E foi o que aconteceu. Deus fez o quê? Abriu o mar e eles puderam passar de um lado para o outro. E então, foi nesse dia, a partir desse momento, que o povo de Israel ficou livre da escravidão do Egito. Então, o povo foi vivendo no deserto, com a provisão de Deus. Eles tinham água, tinham comida, tinham sombra durante o dia, tinham fogo durante a noite, eles tinham tudo o que eles precisavam. E depois de 3 meses da saída do Egito, no capítulo anterior ao que leremos, no capítulo 19, o Senhor disse a Moisés para consagrar o povo por 2 dias para lavarem as vestes e ficarem prontos para o 3º dia, que seria quando o Senhor desceria sobre o Monte Sinai à vista de todo o povo. E o Senhor passou algumas instruções sobre como estabelecer um limite em torno do monte, para que ninguém subisse ou tocasse o monte, porque quem tocasse morreria. Somente após um longo toque da trombeta que o povo poderia subir ao monte e encontrar ao Senhor. Então o povo se preparou, se consagrou, e no amanhecer do 3º dia houve trovões e raios, uma densa nuvem caiu sobre o monte e uma trombeta ressoou fortemente, todo mundo ficou com medo. Moisés levou o povo para perto do monte para encontrar Deus. E o monte estava coberto de fumaça, porque o Senhor tinha descido como chamas de fogo, e o monte todo tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então o Senhor desceu ao topo do monte e falou para Moisés subir. E no capítulo 20, Moisés está no Monte Sinai com o Senhor, e ele lhe passa os 10 mandamentos, e então chegamos na parte que eu gostaria de ler com vocês. Em Êxodo 20, no versículo 18 ao 21, fala assim: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala tu, e te ouviremos, porém Deus não fale conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis.
O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Essa história toda do povo e de Moisés com Deus, acho que deixa bem claro como nós agimos mesmo hoje em dia. Depois que Jesus veio à Terra, viveu como um de nós, morreu em nosso lugar, levou sobre si o peso de todos os nossos pecados e restaurou a nossa comunhão direta com o Pai, nós nos tornamos livres. Livres para uma comunicação e um relacionamento direto com Deus. Na antiguidade, era necessário o intermédio de uma pessoa entre Deus e o povo. Mas depois que Jesus veio, isso acabou, a gente não precisa mais disso. Não precisamos que uma pessoa como eu e você precise falar com Deus em nosso lugar. Nós somos livres. Ser livre significa ter um contato direto com o Pai, ser quem você é diante da presença dele. Ele te sonda, ele te conhece, ele já conhece todos os seus sonhos, desejos e vontades. Então podemos ser nós mesmos em Cristo Jesus. Isso quer dizer que nós não dependemos mais do relacionamento de uma outra pessoa com Deus. Nós podemos e devemos ter o nosso próprio relacionamento com Ele. E o povo de Deus realmente precisa entender exatamente isso. Não é porque vamos à igreja, porque lemos a Bíblia, porque andamos com ela debaixo do braço, porque compartilhamos versículos nas redes sociais, não é porque ouvimos louvores, não é porque nossa família é cristã, que isso nos torna cristãos. Nós podemos e devemos ter o nosso próprio relacionamento com Deus. Nós somos responsáveis por Ele. Claro que existem líderes para guiar o nosso caminho, só que a responsabilidade de criar o seu relacionamento com Deus é sua, é minha, é nossa. Cada um cuida do seu próprio relacionamento com Deus. Nessa passagem que lemos, o povo estava tão amedrontado e por medo eles perderam uma oportunidade incrível de conhecer a Deus. Eles falaram para Moisés ir, para Moisés falar com Deus, aí ele vinha e contava para eles o que Deus tinha falado. E às vezes essa também é uma realidade para nós. Como dizem por aí o crente, 6 horas. 6 horas por mim. Querendo terceirizar o seu próprio relacionamento com Deus, quando a pessoa pode ter uma experiência maravilhosa com o Pai. A desculpa da época deles era o medo de morrer. E qual tem sido a nossa desculpa? Falta de tempo? Falta de capacidade? Independente do que seja, é somente uma desculpa. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Nós não podemos colocar a expectativa do nosso relacionamento com Ele, ou até mesmo a culpa das coisas não estarem indo tão bem quanto desejado, nos outros. Ah, mas o louvor estava fraco hoje. Ah, mas a palavra não foi boa. Ah, mas os líderes não estão fazendo nada. Quem tem que fazer algo somos nós. Nós temos que estar sensíveis ao agir de Deus. Ou realmente não perceberemos quando Ele estiver agindo e falando conosco, porque a gente vai estar ocupado demais apontando o dedo para o nosso próximo, falando que a culpa é dele. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Quem é responsável pelo meu relacionamento com Deus sou eu. Somente eu. A função da igreja e dos líderes é fazer exatamente o que Moisés fez. Ele levou o povo para perto de Deus, para perto do monte, para perto da presença de Deus. Mas ele não empurrou o monte e obrigou o povo a ir entrar no monte. Nossa função como filhos de Deus é exatamente essa: espalhar a mensagem de Deus e trazer as pessoas para mais perto da presença dele. E quando o povo manifestou que estava com medo, o que Moisés fez? Ele encorajou o povo, ele foi lá e falou: não tenham medo, não tenham medo. O que podemos fazer é isso: a gente pode trazer a pessoa para mais perto de Deus e encorajá-la a ir para mais perto da presença de Deus. Encorajá-la a conhecê-lo mais e mais. Mas se a pessoa vai aproveitar a oportunidade para criar um relacionamento com Deus, isso é entre o Espírito Santo e a pessoa. Nós não temos esse poder, nós não podemos fazer isso. Nós devemos espalhar a semente de Cristo em todas as terras. E sim, é nossa responsabilidade, é nosso trabalho também estudar e cuidar da terra para que ele seja da melhor forma possível, para que a semente cresça e frutifique. Mas nós não podemos obrigar a semente a vingar. Nós não temos esse poder. Da mesma forma como nós não conseguimos criar esse vínculo entre Deus e uma outra pessoa, as pessoas não podem fazer isso por nós. Então cabe a nós chamar a responsabilidade para a gente mesmo e fazer aquilo que tem que ser feito.
sem terceirizar essa responsabilidade. Até porque chegou uma hora que Moisés não pôde mais ficar lá com o povo, chamando, encorajando para a presença de Deus. Teve uma hora que ele teve que deixar o povo lá, para que ele mesmo pudesse ir falar com o Pai. E o convívio em comunidade é maravilhoso exatamente por isso, porque todo crente passa por esses momentos, por momentos bons, por momentos ruins, momentos em que estamos mais perto de Deus, outros que nem tanto, e quando olhamos para o nosso próximo e o nosso irmão está nos encorajando, nós criamos forças novamente. Nós precisamos subir no próximo degrau, ir para o próximo nível, aumentar a nossa maturidade cristã. Nós precisamos agir mais como Moisés, chamando, encorajando o povo para mais perto da presença de Deus, ao invés de só ficar estagnado com o povo que preferia que Moisés tivesse todo o trabalho e eles simplesmente ficassem com a parte boa da provisão de Deus, enquanto Moisés se arriscava por todos eles. A Bíblia está aqui e ela traz tantos ensinamentos, nós precisamos ouvi-los. O povo tinha tido uma prova viva de que Deus estava com eles viveram tudo isso. E eles não quiseram se aproximar de Deus, mesmo depois de tudo que eles já tinham vivido com Ele. Nós não podemos ser assim. Está na hora de arregaçarmos as mangas e irmos para o trabalho braçal mesmo. E saiba que mesmo durante a quarentena, você daí, da sua casa, você pode servir a Deus em sua comunidade. Sabe aquela coisa de quem quer dar um jeito, quem não quer arrumar uma desculpa? Daí, da sua casa, você pode conversar com o seu líder, com o seu pastor e perguntar no que mais você pode ajudar, mesmo que à distância. O diálogo é maravilhoso, a gente pode criar e ter ideias novas, um pedacinho de cada um e chegar em algo maravilhoso. Você pode dar ideias do que fazer, de como trabalhar melhor nesse momento de pandemia. Você pode conversar com aquele irmão, com aquela irmã que você sabe que está precisando de ajuda. Ao invés de ficarmos na posição de vítima, de que ninguém vem falar comigo, seja você a pessoa que vai ajudar, que vai conversar, que vai encorajar, que vai fortalecer o próximo. Que essas atitudes fluam de nós. Ao invés de a gente só ficar falando que ninguém faz tal coisa, seja você, que sejamos nós a pessoa a fazer aquilo. Não espere as pessoas pedirem para você fazer algo. Pense, reflita, converse com os outros sobre o que você está vendo, sobre o que está acontecendo, sobre o que pode ser feito para melhorar. Então, ao invés de reclamarmos sobre um problema, podemos começar a tratá-lo, a resolvê-lo da melhor forma possível, juntos. Seguimos sempre juntos, embora agora distantes. Então, para finalizar, que possamos colocar tudo isso em prática, que paremos de arrumar desculpas e terceirizar tudo aquilo que nós podemos viver com Deus por nós mesmos, que a gente entenda que Ele está do nosso lado e que podemos ser livres em Cristo. Ele nos criou, Ele nos conhece. Não adianta a gente tentar fugir ou mudar esse fato, simplesmente se renda a esse amor. Que possamos arregaçar as mangas e servir melhor aos nossos irmãos, à nossa comunidade, que dessa forma servimos ao nosso Deus. E que possamos assumir a nossa responsabilidade pelo nosso relacionamento com Deus. E entender que é pela palavra dele, pela Bíblia, que ele fala conosco. Então, se você está querendo conhecer ou se aprofundar em Deus, que está querendo que Deus fale com você, não há jeito melhor do que lendo aquilo que ele fala para o seu povo. Amém? Senhor, te agradecemos pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá de conhecer um pouco mais de Ti, de ouvir mais da Tua Palavra. E te pedimos, Deus, que o Senhor venha nos encorajar para que a gente possa viver aquilo que o Senhor tem separado para nós. Que o Senhor nos dê coragem para fazer aquilo que deve ser feito. E que nós não passemos mais a terceirizar aquilo que é de nossa responsabilidade. Que o Senhor coloque uma chama em nosso coração por mais de Ti, para estar cada dia mais e mais perto de Ti, mais e mais perto da Tua presença, Senhor. Te agradecemos por tudo, porque Tu és um Deus bom, Tu és um Pai maravilhoso, e o Senhor nos sustenta em todas as circunstâncias. Te adoramos por tudo, meu Deus. Amém. Que Deus vos abençoe imensamente. Shalom.